Amigos queridos, às primeiras horas da manhã deste dia, nos reunimos em nome de Jesus para buscar nos ensinamentos de vida eterna os clarões da verdade, para unificarmos os nossos sentimentos no diapasão do seu Evangelho. Aqui estamos, Senhor Jesus, amado Mestre, sentindo a sua presença em nossas vidas, pelo influxo divino que verte de seu coração, em favor de todos nós, irmãos em humanidade, para que nos sintamos abastecidos da sua misericórdia e então, fortalecidos e amparados, seguirmos resolutos pelos caminhos da nossa evolução. Sentimos a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, abnegados servidores responsáveis por este Evangelho, que possam nesta hora nos amparar, nos socorrendo a pequenez. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E esse capítulo ele vai versando as etapas da construção da lei do amor. Quais são as etapas? Tendo vencido razoavelmente o egoísmo, chegamos hoje no item a fé e a caridade, que é o antagonista maior, do egoísmo, é a caridade. O egoísmo, como nós já havíamos falado, é a negação da caridade. E hoje nós vamos entrar no item a fé e a caridade. E diz assim: Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Esse é o ponto que a gente quer falar, Que as pessoas dizem assim, mas ele não tem religião, mas ele faz a caridade. Nós podemos dizer que, como o Evangelho, em verdade são impulsos generosos, mesmo em pessoas sem religião, mas não é uma continuidade, porque não tem uma estrutura de fé que fomente a prática do sentimento endereçado ao outro. Então, podereis encontrar impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la. Porque de que fé ou de que caridade estamos falando? Da doação de nós mesmos. Porque não estamos falando de assistencialismo, que é importante, não estamos falando de ações no bem, que são muito significativas, não estamos falando de impulsos generosos que esporadicamente nos acometem. Nós estamos falando de sentimentos de abnegação, de sacrifício do interesse pessoal. É desse sentimento. E isto só a fé que estrutura em nós. Não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Porque a fé, ela nos encoraja, ela nos dá uma força
de doação e abnegação muito fortes, e principalmente ela neutraliza em nós os impulsos da desistência. Desistir do trabalho, desistir da doação, não valer a pena fazer isso por alguém, ou fazer esperando uma retribuição. Então, só a fé estruturada é que pode nos dar realmente esse momento de abnegação, de devotamento a uma causa, ou a alguns, ou a alguém. Isso é a fé. Porque se nós partirmos do princípio de que a fé é a experiência da lei do amor, a fé é a experiência das leis divinas, a fé é a experiência prática de todo o conhecimento da verdade. Isso é a fé. O quanto do que nós já só sabemos da verdade somos capazes de vivenciar é o tamanho da nossa fé. Que nós vamos chamar de testemunhos, que são aqueles chamamentos que chegam para aferir a nossa retidão, os nossos valores, os nossos sentimentos. E tendo aferido ou tendo superado aquela dificuldade, nós estaremos prontos para embates maiores. E assim embates maiores, até que a gente possa realmente dizer: eu dei o testemunho da fé na forma da renúncia, da abnegação, do devotamento. Isso é a fé. Então, nós vamos pensar juntos, sobre isso. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Não existe caridade sem fé, não existe fé sem esperança. Então, a chama da fé não são as nossas crenças. Eu posso crer em verdade de vida eterna, eu posso crer em tudo que está escrito no Evangelho, mas isso não garante a minha fé. Ela só será fé quando aquilo que eu creio eu vivo. Eu viver. Aí é fé. Enquanto eu tenho crenças, mas nunca fui capaz de vivenciá-las, não repercute no espírito como uma aquisição de fé. Ora, se o espírito vive aquilo que ele já crê, aquilo que já é verdade para ele, se ele começa a praticar, porque é a prática, se ele começa a vivenciar e a praticar e diz assim: bom, eu vou vencer o meu egoísmo, eu estou interrompendo esse fluxo e passo a estar com o outro e faço disso um exercício contínuo e ininterrupto no bem, eu vou quebrar a estrutura daquele egoísmo e vou desenvolver uma experiência que vai fazer parte da minha fé. Então essa fé, ela move as nossas esperanças de progresso, porque a confiança inabalável na justiça divina, a confiança inabalável de que eu estou com aqueles espíritos que mais necessito estar, e é com eles e através deles e por eles que eu vou construir o verdadeiro amor. E vou me redimir perante a justiça divina, e vou pacificar a minha consciência, tantas vezes em desalinho. Então, nós vamos desenvolver por esses dias esses valores, refletir nesses valores da fé que leva à caridade. O espírito caridoso, ele sempre é um espírito com fé extremamente esperançoso. O negativismo, a derrocada, o pensamento destrutivo é próprio de espíritos que não sentem que essa justiça divina é impecável e é um ato de amor de Deus por nós. Para a gente começar a aquecer o nosso pensamento, eu trouxe do livro Pão Nosso uma lição que chama o Pão Nosso, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o primeiro conceito de fé é a prática do que já cremos, das nossas crenças. Se as nossas crenças forem crenças pautadas nas leis divinas, traduzidas pelo Evangelho de Jesus, nós estamos a caminho da estruturação da fé. Porque os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Então, os grandes oradores, pregadores do Evangelho nas suas diversas religiões eram tidos como homens de fé, só que não, porque eram apenas pregadores. Apenas falavam de coisas que muitas vezes acreditavam e outras que nem acreditavam tanto assim. E esse fluxo da palavra não tinha repercussão, não ressoava no outro, porque não era acompanhado da efetividade da experiência sobre o que se fala. Então, quanto é desafiador para nós falarmos e termos que ter a coerência de vivenciar com grandes lutas, aquilo que já sabemos, do que já falamos, mas que ainda precisamos viver muito. Então, precisaria da vigilância indispensável ao justo testemunho. Então, é a experiência que é a fé e que nos prepara, para embates, lutas maiores a cada dia. É interessante verificar que o Mestre destaca em todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Quem eram os discípulos de Jesus? Os homens chamados homens de fé. Os homens de fé, discípulos de Jesus, eram aqueles que já haviam dado os seus testemunhos. Tanto isto é fato que Jesus recomenda a Simão Pedro que se convertesse, porque durante todo o período que esteve com o Mestre, ele estava apenas convencido da verdade, mas ainda não convertido. Então, quando Jesus retoma o mundo espiritual, é que Pedro é solicitado a testemunhos de fé compatíveis com aquilo que ele já estava convencido, mas que ainda não havia sido convertido. Transformou-se num homem de fé e uma fé que operava milagres a partir do momento que ele deu os testemunhos sobre aquilo que Jesus lhe havia ensinado. Então, os discípulos que lhe ouvem os ensinamentos e o pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos, entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Olha que importante. Quem são os homens de fé hoje? Boa vontade perante as lições de Jesus, mas principalmente aqueles que pensam assim: é isto que eu já sei, é isto que eu vou viver. Porque a humanidade já está absolutamente exaurida de forças morais para lutar contra a lei de Deus. Chegou num ponto de exaustão absoluta, onde pelo grau máximo da nossa ignorância, queremos achar que o nosso pensamento é superior à lei divina, à justiça de Deus por nós, e lutamos veementemente contra. Esse é um estado
alienado, né, do nosso pensamento, que a gente simbolicamente chamaria de loucura, mas até a loucura chega na exaustão. O espírito não tem forças, porque forças são só as dos sentimentos nobres. E sem força ele esmorece e se deixa arrastar. E esse é o momento que a humanidade está sendo convidada a retomar o caminho. E então reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé, porque é inexorável. É a revelia da nossa vontade. Nós temos um tempo de rebeldia, mas esse tempo cessa para o espírito. Ele é reconduzido pela força da lei, mesmo que para isso seus testemunhos possam ser expiatórios, não só provacionais. Os testemunhos expiatórios é o amor de Deus nos reconduzindo às fileiras do progresso moral. Então, nós precisamos ter olhos de ver que esses processos expiatórios, às vezes até coletivos, é a força da lei para espíritos exaustos de errar, que não tendo mais onde tirar força, porque a rebeldia não é uma força, é uma ação que não se sustenta. Então, todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o alto valor dos homens moderados e, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. A solução de todos os nossos problemas está no grau de equilíbrio íntimo, onde vamos lançar mão das nossas construções morais na forma de valores para enfrentarmos a pesada montanha das nossas dificuldades. E encerrando esse breve comentário, nós podemos dizer que em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado, é indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo. É muito importante, aqui em especial, essa lição está falando dos grandes pregadores, dos que falam. E ele finaliza, Emmanuel, dizendo que muitas vezes, quando a nossa palavra é vazia da experiência, é 1000 vezes preferível o silêncio. Vamos refletir. Irmãos queridos, em momentos como esse na Terra, que os desafios nos chegam de todos os lados, que a nossa vida pessoal traz os desafios próprios que se somam aos desafios daqueles que nos cercam, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, da casa espírita. É realmente imprescindível para que nós tenhamos êxito reencarnatório, que nós possamos expandir cada vez mais na nossa intimidade a fé. A fé como uma experiência que nós vamos construir na nossa intimidade a partir do entendimento das leis divinas. Porque sem entender as leis divinas, sem entender a presença de Deus na nossa intimidade, nós somos tomados por emoções corrompidas, doentes, de desânimo. Nós somos tomados de sensações
que não correspondem de maneira nenhuma à nossa realidade espiritual. E, de fato, como a Célia colocou para nós, quando nós olhamos para alguém que traz imensas dificuldades, ou para nós mesmos, e vemos o quanto nós vamos ter que caminhar para vencer aquilo, é natural que só de olhar para a distância do caminho possa surgir em nós um desânimo. Mas não só a doutrina espírita, mas inúmeras filosofias que abarcam a Terra, o planeta Terra, trazido por espíritos luminares de outros orbes, inclusive, nos mostram que mais importante do que percorrer o caminho, mais importante do que chegar a um destino, é viver cada milésimo de segundo do caminhar no caminho. É nos entregarmos para a circunstância do aqui e do agora. Porque chegar lá é inevitável. Chegar ao propósito pelo qual Deus nos criou é inevitável. Independe de nós. Porque nós seremos arrastados se nós não quisermos ir. Porque Deus não erra. Se Deus traçou para nós um caminho, um destino, nós lá chegaremos. De qualquer maneira nós chegaremos. Então, a nossa preocupação não é o dia que nós vamos chegar, e nem a distância que vamos percorrer. Mas o que nós vamos fazer aqui e agora. E investir tudo que nós temos, para vencer o minuto de hoje, a hora de hoje, o desafio do simplesmente hoje é que vai nos engrandecer. Isso vai nos engrandecer. Então, nós trouxemos um texto de Emmanuel intitulado, do livro Coletâneas do Além, intitulado Jesus e Nós Outros. Eu vou começar pelo meio do texto, porque para desenvolver o pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então ele diz assim: a maioria dos crentes, daqueles que creem, e a crença é diferente da fé, totalmente diferente, né? A maioria dos crentes anseiam por dias cor-de-rosas e noites azuladas, cheias de tranquilidade e sonhos belos. Olha que importante, né? Por que será que nós ansiamos por isso? Isso não é simplesmente uma infantilidade, mas isso representa, sem nenhuma sombra de dúvida, aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é a finalidade última da nossa vida. Porque vai chegar um dia que nós vamos estar num estado de felicidade plena. Então, nós ansiamos isso porque esse é o nosso destino. Então, só que
A dificuldade é desejarmos isso agora. É isso que está fora do ponto. Porque por agora, da nossa parte, o que está sendo requerido é que nós nos empenhemos ao máximo para a aquisição dos valores que vão nos levar a esse estado de consciência de plenitude. E os valores nós não desenvolvemos se não for no influxo do sacrifício, da renúncia e da bondade. Não tem como. Definitivamente não tem como. E então, nós vamos ler aqui esse texto e começar a comentar. E ele diz assim, Emmanuel: os corações verdadeiramente interessados nas realizações divinas da fé à luz do Evangelho de Jesus Cristo não podem esquecer a exemplificação do Mestre se procuram, de fato, a redenção espiritual para a vida eterna. Qualquer desenvolvimento de valor que nós desejamos estabelecer em nossa intimidade, é necessário que nos espelhemos nos exemplos do Cristo. Porque os exemplos nos arrastam. E esse é um convite, não só matinal, não só de hoje, né, mas de toda hora. Nos ligarmos a esse coração generoso para que o nosso viver seja coerente com aquilo que nós já esposamos como ideal. E aí ele diz assim: não raro os discípulos menos avisados exigem companheiros completos e irrepreensíveis. Olha só essa frase. O que nós desejamos? Filhos perfeitos, maravilhosos, maridos e esposas ótimos, sem defeitos, sem vícios, equilibradíssimos, que atendam às nossas necessidades, amigos que sejam leais, governantes que sejam honestos. É isso que nós ansiamos. E obviamente que está correto desejar isso. Daí, estarmos na condição de vivermos isso, está uma distância muito grande. Porque nós não podemos olvidar, continuando a lição de Emmanuel, que Jesus, para obter os colaboradores iniciais da sua obra, foi compelido a semear qualidades novas em seus corações, mobilizando exemplos, palavras e pensamentos. Nessa frase, amigos, eu quero me deter muito e tentar alcançar uma profundidade do que ela quer dizer para nós. Então, nós estamos juntos de companheiros que nós podemos denominar com qualquer nome, amigos, filhos, esposa, pais, enfim, qualquer um. E são esses espíritos que nós escolhemos para jornardear conosco, para fazer a construção do reino de Deus em nós, para estabelecer o nosso plano de amor. São esses os companheiros. E como Jesus é nosso exemplo e mestre, ele fez o mesmo para nos demonstrar como realizar. Ele veio cumprir uma missão e toda vez
que nós estamos na Terra para cumprir uma tarefa ou para cumprir um desígnio ou para cumprir uma missão, o primeiro movimento da alma é selecionar aqueles que estarão conosco, porque não estamos dissociados do todo. E Jesus mostrou isso para nós quando ele seleciona 12. E quando ele faz essa seleção dos 12, para que a missão dele se desdobrasse, foi necessário que ele semeasse no coração daqueles escolhidos as qualidades novas que eles precisavam desenvolver. Olha a importância disso. Jesus foi compelido a semear qualidades novas nos corações, mobilizando exemplos, palavras e pensamentos. Então, aqueles que estão conosco, que partilham a existência, eles estão necessitadíssimos. Eles estão muito necessitados da nossa presença. Estão necessitados que nós possamos verter sobre eles nossos exemplos, nossos pensamentos e as nossas palavras, aquilo que nós já conseguimos expressar de melhor. Porque semeando nesses corações, essas sementes hão de germinar no caminho. E germinando facilitarão o desempenho daquilo que é da nossa responsabilidade. Olha a importância disso, amigos, porque a tarefa de Jesus, a missão de Jesus na Terra, não terminou há 2000 anos. A tarefa e a missão do Cristo, ela se estende até que o planeta desapareça. E como ele não voltará materialmente, ele necessitará daqueles corações em que ele semeia as suas palavras, em que ele semeia os seus exemplos, para que a tarefa e a missão se desdobre. Então, o quanto isso é importante para nós entendermos a fé. Estamos só iniciando esse tema, mas sem esse nível de compreensão é difícil. Então, vamos refletir e amanhã vamos dar sequência, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nesta hora abençoada do nosso dia, possamos nos ligar ao seu coração amoroso, para sentir em nós a sua presença, que há de nos sustentar no dia que se inicia, para que possamos nos tornar espíritos melhores, mais conscientes, mais dispostos ao bem e à verdade. Que nesse momento, Senhor,
em que nos envolvemos com as vibrações serenas, possamos, Jesus, estabelecer ao redor de nós os vínculos de paz e de amor, convidando os espíritos que estão conosco a nos tornarmos juntos servidores do Cristo. Que nesse instante o Senhor nos envolva com suas vibrações de paz e de equilíbrio. Que os bons espíritos socorram nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles sejam amparados como nos amparamos nesta hora. E que neste dia glorioso possamos realizar o que viemos fazer na terra da melhor forma, com a expressão dos nossos melhores sentimentos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.